Eu faço e estendo apenas os meus agradecimentos à organização pela iniciativa, sobretudo. Tenho que dizer breves palavras para explicar ao certo qual foi a ideia da sessão. Como já repararam, as pessoas importantes são as que estão à minha direita e à minha esquerda. Se calhar não é preciso fazer grandes apresentações, mas a ideia desta sessão não era propriamente fazer nenhuma intervenção científica sobre a educação comunitária ou sobre o desenvolvimento local, mas sim arranjar um conjunto de histórias. Eu sei que não existe, como o Alberto já me apontou várias vezes, nada no dicionário português de histórias com E, mas não faz mal. Um conjunto de histórias sobre intervenção comunitária, educação comunitária, desenvolvimento local, e que nós pudéssemos estruturar uma conversa depois, também convosco, se assim quiserem, à volta destas histórias. E é claro que, para contar histórias, é preciso pessoas que tenham longa experiência, não só de intervenção, mas de muitas outras áreas, e eu, que não estou aqui apenas porque sou a pessoa que tive a ideia e, portanto, não tenho nenhuma justificação para estar aqui. Aviso já. Nós temos preparadas três conjuntos de histórias e iríamos organizar a sessão da seguinte maneira. Uma história de cada vez, uma história para a Priscila, uma história para o Joca. Depois deixamos entrar as pessoas e conversamos, já à segunda leva de histórias e à terceira leva de histórias, até as pessoas ficarem fartas ou não quererem mais, tudo o que queiram. E, portanto, sem mais delongas, a nossa primeira leva de histórias, elas têm assim uns títulos um bocadinho, enfim, estranhos, não é? Mas é a história do carteiro e a história do grainho, que não tem nada a ver com nada, dado que um carteiro é um carteiro, e o grainho, para quem não conhece, é um monte, perdido ou não, depende da nossa perspectiva, na freguesia de Cachopo. E, portanto, eu vou desde já passar a palavra à Priscila, para ela nos começar a falar das vicissitudes do carteiro. Ora bem, esta história passa-se em 1986, na freguesia de Martim Longo, nordeste algarvio. Foi uma das primeiras freguesias em que, na altura ainda não era em loco, projeto radial, portanto sediado na Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Faro. Foi uma das primeiras freguesias em que estivemos presentes. E uma das coisas que se sentiu, falando com as pessoas, observando, é que era absolutamente imprescindível ter um centro que pudesse acolher as crianças que vinham frequentar a escola primária e a telescola na sede freguesia, em Martim Longo. Isto porquê? Porque os miúdos eram transportados dos vários montes e na altura ainda havia 50 e tal montes habitados na freguesia de Martim Longo e eram transportados por levas. E alguns chegavam à sede de freguesia aí por volta das 8 da manhã e iam ter aulas no início da tarde, porque a carrinha dava uma série de voltas. E durante todas essas horas eles não tinham para onde ir, não havia uma cantina, não havia rigorosamente nada para apoiar estas crianças. Para além de eles terem o estigma de serem do monte, portanto, serem os serranhos, ainda mais serranhos que os serranhos da sede de freguesia, e, portanto, estes miúdos estavam bastante ao abandono. E as pessoas sentiam que era muito importante ter um espaço que pudesse acolher estas crianças, que as ajudasse, que as socializasse, porque elas precisavam efetivamente de uma socialização quando passavam de um monte para a sede de freguesia, e onde eles pudessem também ser ajudados a fazer os seus trabalhos e onde, enfim, onde pudessem divertir-se e serem um pouco mais felizes. E nós queríamos muito que este centro para as crianças fosse feito com os pais e com as mães, com as famílias. Embora as pessoas lá em cima nos dissessem, façam, vocês é que sabem, façam isso. Eles gostaram do que tu disseste. Mas achamos que era fundamental que as famílias fossem envolvidas. E para isso era necessário ir a todos aqueles montes onde vinham crianças, à sede de freguesia, e tentar falar aos pais dessa reunião primeira que íamos fazer para discutir este projeto. Agora, como é que se vai a 50 e tal montes para os quais nem se conhece a estrada? E como é que se fala com pessoas que nunca nos viram?
pensamos e acabamos por encontrar uma solução ideal. O presidente da Junta, de Martim Longo, era o carteiro. E então, foi muito simples, eu fui lá para cima e fiz uma volta com o carteiro, já não sei se foi um dia ou dois, corri os montezinhos todos com o carteiro e foi excelente, porque o carteiro era uma pessoa muito bem acolhida, não era apenas o presidente da Junta, era a pessoa que trazia novidades do exterior. O jornal oral, é evidente, mas também as cartas. Então eu fui de moto com o senhor Manuel e lá corremos todos aqueles montes. E eu fui muito bem aceito pelas pessoas, porque ia com o carteiro e com o presidente da Junta, então fomos falando em conjunto nessa possibilidade de ter um espaço para as crianças e como era importante que eles viessem a uma reunião na sede de freguesia para podermos falar em conjunto no que ia ser esse centro e, enfim, que contributo é que eles podiam dar para esse centro. E assim, foi assim que nós entramos em todos aqueles montes, na moto do carteiro. O Joca, Joaquim Matias Pastagal Duarte, é mais conhecido por Joca, portanto, tanto faz. Não sei se é necessário. Venha ao grainho. Venha ao grainho. Ora bem, só para contextualizar um bocadinho, esta história também acontece nesta altura, 1985, 86, e só para se perceber que o Nordeste Algarvio, nesta altura, era uma reserva de silêncio. Não acontecia rigorosamente nada. As pessoas nas populações estavam nitidamente votadas ao abandono, isoladas nos seus montes. Não acontecia nada. E, obviamente, houve um projeto integrado de desenvolvimento do Nordeste Algarvio, da qual, obviamente, a Radial fazia parte, e a Coordenação Digital de Educação de Adultos e outras entidades. E qual era o papel da educação de adultos? Era, de certo, mais que alfabetizar ou promover a alfabetização, ou antes, mais que promover a aprendizagem da leitura, era promover a aprendizagem, levá-los a aprender a ler, a fazer a leitura do mundo. Mas, sobretudo, quebrar o isolamento e levar um pouco de vida às comunidades. E naquela altura os cursos funcionavam por simpatia, porque se abria um curso de alfabetização no monte, o monte a seguir também queria ter o curso e então funcionava por simpatia. Chegámos a ter 42 cursos em montes do Nordeste Algarvio, que abrangia a freguesia de Cachopo, e depois Alcotim e Castro Marim. Bom, o que é que se passou no Grainho? No Grainho, e esta frase não é minha, é de um monitor que trabalhava na Portela da Missa, que tem uma frase que dizia: há muito mais vida para além da Portela da Missa, porque a Portela da Missa é uma localidade no concelho de Alcotim, que fica cá em baixo no desfiladeiro, em que as pessoas raramente saíam de lá, e as pessoas achavam que só havia a vida da Portela da Missa, e este monitor dizia: não há muito mais vida para além da Portela da Missa. E as pessoas eram ávidas, isto são palavras dele, eram ávidas de aprender. É o Rui que foi um dos nossos monitores. Tem 150 páginas de histórias, portanto ele levava aqui até o Natal a contar histórias, porque este é um exemplo interessante do que é que a educação de adultos tinha. É que nos nossos monitores nós fizemos uma coisa que fizemos. Não. Aconteceu, os nossos monitores de alfabetização eram jovens da própria comunidade, eram jovens que por razões várias não tinham continuado a estudar, tinham lá ficado, e então conheciam o meio, conheciam a cultura, conheciam o universo vocabular, estavam identificadas com o meio e elas eram as dinamizadoras dos cursos nos diferentes montes. Bom, vamos ao Grainho, se não é perto. O que aconteceu no Grainho? O Grainho é uma localidade da freguesia de Cachopo que também fica isolada, fica para baixo. Aquilo é sempre a descer, Porque é para descer, porque a subir as pessoas raramente vinham a Cachopo. E as pessoas estavam mesmo isoladas. E aconteceu lá um curso de alfabetização. A monitora, uma das jovens que ficaram na Serra Algarvia, devido à educação de adultos e depois mais tarde devido à INLOC, que é a Margarida, que hoje está a trabalhar, passou também pelo Centro de Animação Infantil e portanto essas coisas todas, e continua a viver ficou lá fixada. O que aconteceu? Aquelas pessoas não havia nada, não acontecia nada, nem sequer tinham direito a uma televisão. Por causa das notícias, com todas as coisas boas e mais que a televisão possa ter, não sei se eles perdiam alguma coisa de haver televisão, mas está bem. Mas pelo menos eles estavam mesmo isolados. E então o que é que se pensou? Bom, vamos ver se conseguimos sensibilizá-las e falar um pouco sobre a televisão, sobre a importância da televisão, da comunicação, porque não havia informação nenhuma. E eu, num domingo, ainda me lembro,
gravei o programa do Jô Soares e o telejornal. E levei o vídeo, lá apanhámos com a coordenadora conselhia, fomos no transporte no Jeep da autarquia, lá descemos para aquele desfiladeiro que eu não me atrevia a ir com o meu carro, chegámos lá em baixo e os cursos aconteciam na casa sempre de alguém. Portanto, como eles chamavam, na sala, na casa de fora, chamavam a casa de fora, que é um compartimento onde geralmente tinham uma arca e algumas cadeiras. As pessoas disponibilizavam a casa e era lá que funcionava o curso de alfabetização. E então o que é que fizemos? Pusemos a gravar, veio uma televisão, um gravador, mostrámos o Jô Soares, que as pessoas não mostraram sem grande interesse, mas sobretudo sentiram mais piada foi nas notícias. Nas notícias. Ter a percepção de que havia notícias, que havia várias coisas que aconteciam. O que é que aconteceu a partir daí? A monitora continuou a trabalhar a questão da notícia, da importância da televisão e fizeram várias cartas coletivas para terem direito à televisão. Porque é que não tinham televisão? Porque não chegava lá, não tinha captação, porque aquilo ficava num baixio. Então fizeram carta para o Presidente da Câmara, fizeram carta para a CCR, mandaram tudo o que era cartas, obviamente carta coletiva construída no próprio SEBA, no próprio curso de Educação de Adultos. E o certo é que, passado 7, 8 meses, alguém da televisão foi lá pôr um posto transmissor e houve uma senhora que comprou uma televisão e depois toda a gente ali da aldeia ia ver televisão para a casa da senhora e passou a haver mais um momento de convívio, para além do curso de alfabetização, havia mais um momento de convívio, enquanto viam a televisão na casa da senhora, comprou a televisão. Esta é a história do Grainho. Eu estive há pouco no Grainho e as pessoas lembram-se perfeitamente de nós. O que o Joca não diz é que também levou telenovela e outras coisas de género, não foi só as notícias. Essa já é uma recriação, liberdade criativa. Sim. Quem é incapaz? Esta notícia, esta história é de 89 e passa-se na freguesia do Azinhal, concelho de Castro Marim. Como em todo lado, tentamos muito rapidamente desenvolver atividades económicas. Normalmente começou-se com um curso de formação, qualificação. Utilizamos o programa CPC, de boa memória, o Programa de Conservação de Património, aquela maravilha que nos permitia trabalhar com as pessoas durante 2 anos, a tempo inteiro. E em alguns casos 3 anos, quando se achava que o tema da formação era mais complicado e que, no nosso caso, permitia logo em formação arrancar com pequenas empresas. A formação era feita com metodologia de projeto. As pessoas funcionavam desde o primeiro dia com uma pequena empresa e depois todas as matérias, todos os conteúdos programáticos eram dadas em função do projeto da criação da empresa. Portanto, a contabilidade era a contabilidade da própria empresa, a gestão era a gestão da empresa, compravam-se os produtos para fazer a produção e se entrava nos dados da contabilidade e da gestão, o design dava-se para fazer o design dos produtos que a empresa iria mais tarde propor, tudo era feito em função, com uma metodologia de projeto que funcionava. Ora bom, no Azinhal chegamos à conclusão, falando com as pessoas, que poderia ser interessante arrancar com uma formação na área da doçaria. E publicitou-se, saber quem estava interessado, apareceram várias pessoas e o Instituto de Emprego, que financiava a formação, achou que era imprescindível mandar vir uma psicóloga, e que os psicólogos estejam presentes, que me desculpem, mandar vir uma psicóloga para entrevistar todas, eram só candidatas, as candidatas, para ver as que tinham perfil. A psicóloga entrevistou e, relativamente a uma delas, disse que achava que aquela pessoa não tinha perfil e, portanto, não deveria ir para a formação. Só que nós conhecíamos essa pessoa. Era uma moça com 20 e poucos anos, com que tínhamos trabalhado em atividades de animação, e a história dela era um pouco a seguinte: casou aos 17 anos para fugir do pequeno monte onde vivia, para sair de casa dos pais, e foi viver com o marido para um monte em que estava ela, o marido, a sogra e 2 filhos.
mais ninguém, vários quilómetros à volta. Para tornar as coisas mais complicadas, ela teve um miúdo que nasceu com uma doença congénita grave e ela ia regularmente todos os meses ia a Lisboa com o filho e, portanto, eram os momentos em que ela saía do seu monte, era para ir a Lisboa, um hospital, com o filho dela. Estava profundamente deprimida e nós sabíamos que isto era assim, mas sabíamos que ela tinha capacidades e que para ela o curso seria vital. E, portanto, tivemos uma grande briga com o Instituto de Emprego e conseguimos impor a presença desta moça na formação. Ela fez a formação até ao final e foi uma das que no final avançou e criou realmente uma pequena pastelaria, uma pequena unidade de produção de doces. Dizer-vos que esta unidade de produção de doces funcionava numa casinha pequenina, o António conheceu, uma casinha pequenina que não tinha água, foi o que foi possível, portanto a água era transportada de um poço próximo e foi assim que elas avançaram, 3 mulheres, todas muito novas. Essa pastelaria, essa unidade está viva, essa unidade cresceu, entretanto estava aqui o António a dizer, uma última vez que a visitou, tinham a trabalhar com elas uma ucraniana, vende bolos em toda ali a faixa do Guadiana e vende nesses bolos para a Espanha também. Esta moça tem-se mantido, entretanto perdeu o filho, morreu. A filha já veio estudar e creio que acabou já o seu curso superior e ela é realmente uma inspiração para todos nós. E estou convencida, foi muito importante para aquela empresa, foi muito importante para a vida dela e estou convencida que se ela não tivesse feito esta formação, aquela moça tinha sucumbido pura e simplesmente. Cada vez que a vejo é uma alegria pensar que realmente faz a diferença poder ser envolvido em coisas assim. Obrigado. Jeová, na testemunha de Jeová. Ora bem, também para situar que em 1985 a taxa de analfabetismo na Serra Algarveria seria por volta dos 38%. E também é verdade que quando se começaram com estas campanhas de alfabetização, sobretudo as pessoas mais novas, entre os 40, 50 anos, 30 anos, e sobretudo mulheres, que alguns maridos tinham ficado e elas tinham regressado, foram alfabetizados. Houve um movimento de alfabetização. Obviamente não é muito significativo relativamente ao número de analfabetos, mas também é verdade que as taxas não são nada disso, porque a maior parte deles também já faleceram, infelizmente, baixo o nível da taxa de analfabetismo. Mas valia o que valia sobretudo por sentido de festa. Porque para aquelas pessoas era uma festa, era uma alegria, quando faziam o exame da 4ª classe, aquilo havia festa no monte. Em Martilong, a situação era diferente. Em Martilong, na Barrada, Castelhanos, Vaqueiros ou Giões, porque a Martilong havia escola e algumas daquelas pessoas analfabetas já tinham frequentado a escola, já tinham algum conhecimento. Mas um dia apareceu num curso de alfabetização uma senhora dos seus 70 anos com o filho. Vinha com o filho pela mão, o filho tinha uns 45 anos, o filho nunca tinha andado à escola, não sabia, era um analfabeto puro. E nessas pessoas, sem generalizações, mas nessas pessoas geralmente o seu nível de autoestima é muito baixo, e era muito baixo, ele vinha mesmo muito envergonhado, e era uma pessoa muito envergonhada que até gozavam com ele, porque ele andava sempre com a Bíblia debaixo do braço, mas não sabia ler. E ele foi para o curso porque ele era testemunha de Jeová, e queria aprender a ler, queria ler a Bíblia, a grande motivação dele era aprender a Bíblia. Mas gozavam com ele, até porque ele por vezes ia para o café em Martilong e os amigos, as pessoas não eram propriamente amigos, mas gozavam com ele. Ó Joaquim, então não lês a Bíblia, Joaquim, e punham-se que gozavam com ele, e a motivação dele era grande. O que é facto é que ele foi para o curso de alfabetização, aprendeu a ler e a escrever, fez a 4ª classe e das primeiras palavras que escreveu foi exatamente Jeová, e tornou-se e os seus níveis de autoestima subiram porque ele ficava em casa, era envergonhadíssimo, ele em 2015 ainda era vivo, ficava em casa e fazia miniaturas em madeira, mas não mostrava a ninguém. A partir do momento em que ele faz a 4ª classe, obviamente, assumiu, os seus níveis de autoestima elevaram-se, ele começou a participar nas feiras de artesanato e até há bem pouco tempo continuava a participar com os seus
com os seus objetos em miniatura, portanto, a alfabetização. Valeu o que valeu, mas para algumas pessoas foi significativo. Esta pessoa mudou-lhe a vida significativamente. Portanto, isto é um bom exemplo que, de facto, às vezes vale a pena investir. Não, às vezes não, vale sempre a pena investir em educação. Vale sempre a pena. Obrigado. Bom, isto como a festa continua lá fora e não tarda, as pessoas precisam de café, eu ia perguntar se ninguém daí desse lado, nós não devíamos estar assim, não é? Nós devíamos estar com uma outra conformação que estivéssemos mais perto das pessoas. Mas ia perguntar se ninguém quer provocar, ou, melhor do que isso, como estão aqui a sugerir a Joque e o Priscila, a contar histórias também. Portanto, temos tempo para ouvir as vossas histórias. Era um encontro que havia qualquer de educação organizado pelo INLOC. E foi muito bonito porque as pessoas do Grainha ofereceram-nos um grande almoço. E era muito bonito, toda a gente ligou os fornos para fazer um cabrito, acho que era, e cheirava a cabrito na aldeia. Nós, quando chegámos, as pessoas puseram-nos ao pescoço uma faixa de flores amarelas lindíssima, que nunca mais vou esquecer. E aquilo era chamada Festa do Desenvolvimento. E só para vos dar um exemplo, eu estava grávida nessa altura, por isso é que eu sei o dia, eu estava grávida nessa altura e uma senhora veio ter comigo e disse: olha, a senhora está grávida, não é? Vai precisar de ir à casa de banho. É para dizer que se quiser, vá lá à minha casa, que eu já tenho uma casa de banho. Logo que só havia 97, não, 87 não havia ainda. 88 é que foi criado, havia o projeto Radial. E fizemos um grande seminário europeu sobre a educação de adultos, com gente de vários países. E no último dia realmente tínhamos uma verba para uma refeição final. E fomos ao Grainho e foi combinado com a população que essa verba não iria para nenhum restaurante, seria entregue à cooperativa de regantes lá de Grainho para fazerem esse tal almoço. Claro, também houve muitas ofertas dos residentes e foi uma coisa inexcedível, porque o almoço foi servido cá fora, mesas nas ruas do monte, o caminho juncados de plantas e de ervas na altura, abril, não é? Os maninhos, tudo isso. O cheiro era realmente qualquer coisa. E as pessoas não se limitaram a servir os visitantes, toda a gente almoçou juntos. E então viam-se conversas. Uma senhora de uma das ilhas remotas da Escócia via a conversar ativamente com uma senhora lá do monte. Nenhuma falava a mesma língua, mas isso não interessava. Via-se que havia ali uma comunicação imediata e realmente muito intensa. E então, durante o seminário, nós tínhamos lá realmente pessoas de vários países, inclusive a da Irlanda do Norte, e havia, da Irlanda do Norte, havia um grupinho de católicos e havia um grupinho de protestantes, e que nunca se falaram uns com os outros durante o seminário todo. Eu até perguntei às tantas a um deles, mas então na Irlanda do Norte é tudo católicos para um lado, protestantes para o outro, e não há ateus. E ele disse-me: sim, há os ateus católicos e os ateus protestantes. Mas o que é facto é que durante essa festa do 25 de Abril comecei a ver, e os irlandeses estavam a falar uns com os outros, católicos e protestantes, tudo a beber o seu copinho, tudo a comer um cabrito e outras coisas, e numa conversa muito animada. Então, uns anos mais tarde, num dos aeroportos da Europa, já não me recordo qual, encontrei por acaso um desses irlandeses, e ele disse: bem, nunca mais posso esquecer aquele momento genial que foi o almoço nessa aldeia, lá do Algarve. Eu não me lembro nada do que é que se passou no seminário, mas esse almoço é inesquecível e nunca mais esquecerei por toda a vida. E, aliás, já tenho proposto, quando houver negociações de paz entre católicos e protestantes, vamos fazê-lo no Grainho. Na Rede Pública de Educação de Adultos no Nordeste Algarvio é obrigatório falar da Terezinha. A Terezinha é uma jovem da minha idade, nasceu do mesmo ano que eu,
fugiu à Guerra Civil em Angola e veio para Portugal, veio para o Algarve, concretamente para o Olhão, e precisava trabalhar. Precisava trabalhar e concorreu para o Balurques, no Nordeste Algarvio, porque era o sítio onde havia colocação, e é uma mulher extraordinária. E eu aqui perdia ou ganhava, mas levava aqui não sei quantas horas a falar da Teresinha, que eu adoro aquela mulher. Era a minha preta preferida. A primeira preta a aparecer na Serra Algarvia, no Nordeste Algarvio. A Teresinha dormia, ela dizia-me assim: ó Joca, só agora é que eu sei como era rico em Angola. Agora é que eu sei como é que era rico em Angola, porque em Angola tinha uma vida normal, a sua casa, carne, e foi viver para Balurques e dormia numa sala de aula. Portanto, eram 2 salas, plano centenários, só bem que havia aulas, e ela dormia. Eu, inclusive, ele veio o fogão, descia um 3º andar e levei o fogão para ela poder cozinhar, e dormia no chão com os filhos, com 2 filhos. Bom, o que é mais importante? Aqui na Teresinha, como uma educadora de adultos, ou como uma agente de desenvolvimento, promove a mudança. Isto é o exemplo. A Teresinha uma vez disse-me assim: ó Joca, porque eu dava-lhe muitas vezes boleia, e à segunda-feira de manhã apanhava em Olhão e depois levava para Balurques, ficava lá, e então conversávamos muito. Aliás, eu acho que a gripe mais forte que eu tive na minha vida foi pegada por ela. Eu disse: Teresinha, pegaste-me uma gripe, porque fiquei de cama, ela depois pôs-se de boa e eu continuei de cama. Aquela gripe foi pegada por ela. E ele perguntou-me um dia: Joca, mas eu vejo ir lá a Balurques, apitou uma buzina, mas que buzinas são aquelas? Ó Teresinha, aquilo vão vender alguma coisa, ou roupa, ou alguma coisa. É pá, eu devia utilizar uma coisa daquelas, pá. E ele disse: ó pá, utiliza um búzio, porque os búzios têm aquele som estridente. E aquilo ficou na conversa. O que é que a Teresinha fazia para mobilizar as pessoas para os cursos de alfabetização nos montes? Utilizava um corno de vaca. Chegava aos montes, tocava aquele corno, apareciam as pessoas: então o que é que a senhora professora vem vender? Vem vender o meu peixe, dizia ela, vem vender o meu peixe. Quero que vocês vão para o curso de alfabetização. E foi assim que ela alargou a participação das pessoas numa série de cursos. Mas a Teresinha foi a primeira preta do Nordeste Algarvio. E as pessoas vinham dos montes para a ver. Vinham dos montes. Os miúdos mexiam-lhe no cabelo. Uma senhora ofereceu-lhe sabão azul e branco, porque achava que se lavasse aquilo saía. E ela tinha uma capacidade de resolver as situações. Ela era uma mulher incrível. Era e é uma mulher incrível. E quando ela começou, ela trabalhava em alfabetização e trabalhava com uma turma de crianças. E passava os trabalhos de casa. E percebia que as crianças não resolviam. Fez uma reunião de pais e percebeu que os pais não sabiam ler, por isso é que não podiam ajudar as crianças. E criou um curso de alfabetização para aquelas mulheres, eram sobretudo mulheres, que tinham regressado, depois os maridos estavam imigrados e elas tinham regressado. Ali um grupo muito interessante de mulheres na faixa dos 30 e dos 40 anos. Ela fez o curso de alfabetização, e estou a tentar acrescentar aqui algumas partes interessantes da Teresinha. Ela apercebeu-se, entre várias coisas, que as pessoas ali tinham um grande desgosto. As pessoas não podiam assistir ao falecimento nem dos parentes, nem dos familiares. Porque como não havia igreja, quando falecia alguém, ou ia para Martilongo, ou ia para Alcoutim, que era onde havia igreja. E naquele tempo, hoje é razoável, mas naquele tempo os caminhos eram mesmo muito maus. Táxis eram poucos e muito caros. As pessoas não tinham possibilidades de se deslocar, nem sequer de pagar. E então não podiam assistir aos mortos. Ela também era muito católica e em Angola participava no grupo coral e quis dinamizar um grupo coral. E não havia, porque as mulheres diziam que não, nós não vamos para Alcoutim, nem para Martilongo. Então ela conseguiu, chatinha como ela era, porque antigamente havia uma coisa que eu tenho que dizer. As instituições aprendem. E naquele tempo com a Câmara havia uma grande articulação e nada era possível sem o trabalho da Câmara. A Câmara podia não fazer muito, mas por força e essa era uma das vantagens do projeto integrado, como nós normalmente estávamos juntos nas reuniões da CCR, pelo menos havia alguma sensibilidade das autarquias e facilitavam. Disponibilizavam transporte, pagavam bolsas. A Teresinha não podia não fazia nenhuma marcação com a secretária. Ela batia à porta e entrava. Batia à porta e entrava. E então foi falar com o padre de Martilongo e Alcoutim, foi falar com o presidente de junta e tanto o chateou que conseguiu que construíssem
um armazém em Balurgues. E depois convenceu o padre a vir dar missa, o que significou que as pessoas podiam assistir ao velório dos familiares ou dos amigos naquela igreja que era improvisada, e também uma vez por semana o padre ia lá dar missa. E mais interessante ainda, ela conseguiu que aquelas mulheres que aprenderam a ler depois iam à missa e criou um grupo coral em que liam os salmos. É muito bonito o que aconteceu, é muito bonito. São coisas que parecem insignificantes, mas têm um significado, e para aquelas pessoas o que aquilo operou. E só para dizer que Balurgues hoje deve ser das localidades com maior movimento associativo. Se tem que ver, se não tem que ver, relação direta, relação indireta, o que é certo é que é uma localidade com maior movimento associativo. Tem pelo menos 3 ou 4 associações em Balurgues atualmente. Esta era a história. E a Teresinha, sobre a Teresinha, era incrível. A Teresinha, uma vez telefonaram-lhe 2 irmãs em que uma era tetraplégica. Andava em cadeira de rodas. E dizia: então são as pessoas que têm pernas, é que podem andar, é que podem ir ao curso de alfabetização. E então a Teresinha tentou que na Câmara, era do Chão das Donas, fossem pescar aquela senhora que andava sempre com a irmã. Mas a Câmara não se disponibilizava a ir pescar uma pessoa, tinha que esperar que acabasse o curso. Então a Teresinha, durante 3 meses, ia a Chão das Donas e dava aulas a essa senhora. Mas depois sensibilizou ao mesmo tempo as pessoas para se criar um curso. O que é certo é que foi aí que apareceu o Rui, que depois foi candidato a presidente da Câmara, que trabalhava no banco. Foi aí que apareceu o Rui como monitor da alfabetização, a dar o curso. E essa senhora, que andava em cadeira de rodas, fez a 4ª classe e participava em todas as visitas de estudo que faziam. A cadeira de rodas deixou de ser um empecilho para ela. É bonito, é muito bonito. Obrigado. Ora bem, esta história passa-se em meados dos anos 90, não sei precisar exatamente em que ano. Entretanto, já 93, diz tu? A primeira edição foi em 94. 94, sim. Portanto, entretanto, já tínhamos feito 2 cursos em Cachorro, tinham sido criadas 2 oficinas, uma oficina de selagem e uma oficina de malhas. E as mulheres vieram ter connosco, precisavam de ajuda, tinham um projeto. Portanto, aí já não éramos nós que íamos lá e que tentávamos convencê-las ou, enfim, mobilizá-las para fazer qualquer coisa, não. Elas tinham uma ideia, tinham um projeto e queriam o nosso apoio para o pôr em prática. Então, qual era o projeto? Tinham estado a pensar que tínhamos trabalhado tanto com elas tinham conseguido fazer as empresas delas, mas que havia muitos artesãos na freguesia e que esses também precisavam de apoio. E que o mínimo que poderiam fazer era organizar uma feira de artesanato na freguesia para que todos os artesãos pudessem dar a conhecer o seu trabalho e vender o seu trabalho. Então precisavam do nosso apoio para organizar a feira de artesanato. A animadora ajudou-as e elas fizeram a sua feira de artesanato. Muito bem sucedida, conseguiram o apoio da Câmara, conseguiram o apoio da Junta, mobilizaram os artesãos todos ali da volta e a coisa estava mesmo muito bem composta. Mas agora, qual foi a minha grande surpresa? Barraquinhas, tudo bem identificado, tudo a funcionar. Parte de animação infantil. Portanto, estavam, de alguma forma, incorporaram as várias práticas que nos tinham visto desenvolver ao longo dos anos. Mas a maior surpresa para mim foi quando no final as vi puxar de uma ficha de avaliação, que apresentaram a todos os artesãos que estiveram na feira para terem a opinião deles sobre o que tinha sido a feira, o que tinha representado, se tinham vendido, se não tinham vendido, se tinham sugestões de melhora. E, portanto, foi realmente surpreendente verificar como aquelas mulheres absorveram todas as práticas que tínhamos desenvolvido e como elas próprias as aplicaram. É isso. E com uma pessoa que é a Teresa Cunha, que achou que as jovenzinhas que queriam trabalhar em animação comunitária deviam vir fazer um estágio para a Inloco.
deviam ir aprender com os melhores. E fomos a Crença, conhecemos os animadores comunitários e tivemos aqui uma semana e todos os anos durante algum tempo, voltávamos aqui à Serra Algarvia e à em loco para continuar a aprender, e é ótimo estar aqui. Quantos anos depois? 17? Não, 15, 16, porque foi em 2001, 2002, e continuar, e ainda tenho tempo a aprender e não tenho muitas histórias tão bonitas para contar, mas é emocionante. É essa história que é bonita. É isso. A formação ter sido transferida temporariamente para a CCDR, que nunca tinha pegado em formação, estavam distraídos, não sabiam muito bem o que é que estavam a fazer, e nós impingimos um projeto de formação integrada completamente fora dos cânones. Foi o curso de animadores e gestores do património natural e cultural. E foi engraçado porque era segundo os princípios da formação do projeto, em que a formação era feita à medida das necessidades e das características de cada formando. Portanto, todas as semanas era desenhado um projeto de formação individual para cada pessoa durante a semana seguinte. Um trabalho infernal. Mas foi muito giro porque no final conseguimos que cada um deles tivesse projetos de vida, tivesse iniciativas, que criaram as suas empresas, que eram as suas atividades, ou não. Um desses casos, uma jovem que tinha desistido da escola havia uns anos, fez lá a formação escolar, eu depois perdi o contacto com ela, pensar que ela tinha continuado o projeto empresarial que ela tinha trabalhado durante aqueles 10 anos, encontrei-a alguns anos depois e ela disse-me que não, afinal teve uma opção diferente. Como tinha voltado a gostar de estudar e de aprender e de se desenvolver, tinha voltado à escola, tinha feito uma licenciatura, estava a acabar o mestrado naquela altura. Portanto, uma pessoa que tinha desistido da escola, através de um curso de formação, de uma formação especial, acabou por voltar a desenvolver-se do ponto de vista académico e estava a terminar o mestrado passado uns anos. Foi um exemplo de vida muito interessante. Obrigado. Das histórias do desenvolvimento é interessante, mas é claro que as histórias podem ser contadas de muitas maneiras, não é? E creio que o que foi curioso aqui foi de terem contado uma história que realçou aquilo que são as dinâmicas locais, os problemas que vão surgindo, as soluções que vão sendo encontradas com a participação daqueles que sentem esses problemas e essas necessidades. Porque nós podíamos contar a história do desenvolvimento local a partir das instituições que têm projetos e que fazem coisas, e é sempre possível dizer coisas muito interessantes sobre esses projetos, até porque têm recursos humanos, financeiros, materiais, e aqui houve essa preocupação em olhar para o desenvolvimento local do outro lado, e creio que esse é um aspecto muito interessante dos projetos e das iniciativas que decorrem, e queria agradecer-vos, a iniciativa foi muito interessante. E é só isso. Obrigado. Trabalhei durante vários anos com um instituto que provavelmente muita gente conhece, que foi o ICE, que era coordenado pelo Rui de Epine. E trabalhei no projeto das escolas isoladas, portanto, que era um projeto virado para a escola, centrado na escola, portanto, nas escolas isoladas da Serra Algarvia, neste caso, portanto, eu trabalhava na zona de Almodóvar, e as experiências e as histórias que eu tenho a propósito desse projeto também são extraordinárias. O que eu queria referir aqui hoje é, por um lado, a importância da escola, que já não há, essas escolas já eram escolas isoladas, hoje já não há. Muitas foram queimadas, portanto, os incêndios que têm havido naquela zona acabaram com muitas dessas escolas que já tinham acabado enquanto escola, porque já não tinham alunos. Mas eu, na altura, surpreendia-me e recordo-me muito isso quando se fala hoje do problema da escola, da desmotivação dos professores e dos problemas de desenvolver o currículo, etc, etc, porque estamos a falar de professores que tinham 3, 4, 5 alunos, e o projeto das escolas isoladas era um projeto muitíssimo interessante porque eram constelações de escolas que organizavam mensalmente uma coisa que se chamava o dia diferente, em que os miúdos de várias escolas se centravam numa e tínhamos uma atividade durante todo o dia que envolvia a comunidade. E eu recordo-me que fui uma vez, várias vezes, mas a primeira vez que fui àquela escola, que era a escola num sítio chamado Pampilhais, portanto ali na zona de Almodóvar, e cheguei à escola
E assim que entrei fiquei deslumbrada com a escola. Portanto, nós professores costumamos dizer que as paredes das escolas falam, não é? E eu entrei, aquelas paredes estavam cheias de trabalhos, cheias de coisas, era o cantinho disto, o cantinho daquilo, o cantinho daquilo outro. Pareceria uma escola com 20 alunos e tinha um aluno e uma galinha. Portanto, havia uma galinha que era muito assídua e então a escola tinha aquele aluno que se chamava Dinarte e a professora que ia todos os dias de Beja para dar aulas àquele menino. E eu a conversar com a professora dizia-lhe, ela também se chamava Helena, eu também me chamo Helena, e eu perguntava-lhe, Helena, mas tu só com um aluno, e como é que consegues ter a sala tão composta com tantas coisas? E ela dizia-me assim, com aquele sotaque alentejante tão bonito, Helena, então, se eu só com um aluno não conseguisse fazer isto, então se eu tivesse muitos, eu é que não fazia nada. E para mim isto é uma mensagem extraordinária que eu guardo, porque realmente, e agora puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, um professor tem que ter este espírito, não é? E de facto, nós quando estamos a trabalhar, o que interessa é o processo, o que interessa é aquilo que entendemos que é a educação. Ter um aluno e uma galinha, ou ter 20 alunos, portanto a diferença é toda feita nesta motivação e neste gosto que há por trabalhar e por dinamizar. Não sei se a minha história se integra no espírito. A galinha não sei se fez o exame da quarta classe. Se fez queijo ou se fez a quarta classe. Deu para a festa. Vou-vos contar um pequeno projeto desenvolvido com crianças e como é que isso depois envolveu a família, envolveu a comunidade e extravasou a sacristia da igreja de Benafim, que era onde eu trabalhava com as crianças. E escolho esta porque estamos perto da Páscoa. Faz, se calhar, 28 ou 29 anos que a história aconteceu. Eu sou educadora de infância, trabalhava no projeto radial, num projeto que era o projeto de educação pré-escolar itinerante, e na Páscoa, como qualquer educador ou professor, fala-se das tradições, do que é que se faz na Páscoa, o que é que se come na Páscoa, e eu falei com as crianças da possibilidade de fazermos folares. Era uma forma de trabalhar áreas que temos que trabalhar no âmbito da educação pré-escolar. E pedi-lhes que pedissem às mães, às avós, aos pais, às famílias, trouxessem receitas de como é que se fazia o folar em Benafim. Eu só lá ia 2 dias por semana, às terças e quintas-feiras. No dia seguinte cheguei, ninguém tinha receitas de folares, porque ninguém sabia fazer folar, os pais não sabiam fazer folares, não se fazia folares em Benafim. E então, na hora em que as mães vieram buscar os meninos, disseram, mas ninguém faz folares, como é que vocês fazem? Não, quem faz é a minha sogra, então peçam a receita à sogra, tragam. E lançámos um desafio, que era durante essa semana, quem tivesse ou recolhesse receitas de folar, entregava na junta de freguesia. Falei com a junta de freguesia para haver uma caixinha, porque ia haver um concurso de folares. O certo é que na semana seguinte, na caixinha estavam 17 receitas diferentes. Umas escritas, outras só com símbolos, que eram os ovinhos, quantos é que eram. Os meninos explicaram-me que algumas avós não sabiam escrever, como eles também não sabiam escrever, fizeram os desenhos. Fizemos um concurso de folares, portanto, todas as famílias que tinham colocado receitas de folares foram convidadas para fazer um folar em casa e a junta de freguesia organizou num sábado um concurso de folares. E, para estarem mais ou menos em igualdade de circunstâncias e para ser uma prova pública, a junta de freguesia, não me recordo o nome do senhor assunto. Já não é o... Já não é? Não. Também ao fim de 28 anos, era muito mandato. E agora é uma união de freguesia. Pronto. A junta de freguesia achou que se justificava limpar e reativar o forno comunitário. Portanto, a junta de freguesia limpou, reparou, reativou o forno comunitário, que era lá em cima, já na estrada para a Alta, preparou as coisas todas e fez-se o concurso de folares. Depois da parte do projeto radial, optou-se por fazer uma pequena edição, muito caseira, das 17 receitas dos folares de Benafim, que foi distribuída gratuitamente na junta de freguesia a toda a população, e estava o livro das receitas de folares da freguesia de Benafim, junto com as festas da Pinha e com as outras. Portanto, passou a ser uma publicação da junta de freguesia. Durante pelo menos 2 anos esteve lá disponível para o público, para os viajantes, para os turistas
que iam. Portanto, aqui eu gosto muito desta história, que foi de uma atividade normal que se faz no Jardim de Infância, como é que se pode desenvolver e envolver toda uma comunidade e intervir até a nível dos espaços que depois ficam preservados por outro tipo de iniciativas. Graças.